Planos que foram embora, sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Isso, não podes pensar. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Egito, quero de volta o que é meu. Isso, meu irmão. Sara-me. Põe teu azeite, Senhor. Põe teu azeite em minha dor. Restitui, meu Pai, declara. Restitui. Isso, em nome de Jesus. As águas tranquilas. Lava-me, Senhor. Lava-me. E refrigera. Refrigera minha alma. Restitui. Isso, meu irmão. Então, pega a sua rosa nas suas mãos agora. Isso, com a rosa nas suas mãos. Meu irmão, agora é o momento de você dobrar os seus joelhos. E com os seus joelhos dobrados agora, meu irmão, você vai declarar mais uma vez os planos que roubado foi. Declare no nome de Jesus os planos. Os planos que foram embora. Isso, meu irmão. Os sonhos que se perderam. Talvez isso tenha acontecido no seu casamento, na sua casa, na sua família. É o tudo que já morreu. Não podes pensar, meu irmão. Podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão. Erga um clamor. Solta sua voz e declara. Eu quero, Senhor. Eu quero de volta o que é meu. Isso, o casamento, os filhos, a finança. Isso, a sua saúde. Põe teu azeite. Isso, o seu emprego, no nome de Jesus. Restitui. Me leva nas águas tranquilas. Isso, lava-me, Senhor. E refrigera minha alma. Isso. Então agora com os joelhos dobrados, meu irmão, é o momento de você clamar agora. É o momento agora de você interceder pela sua casa. O que é que você quer que seja restituído, meu irmão? Muitas das vezes o casamento está andando de mal a pior. Então peça para Deus restituir agora. Muitas das vezes é um relacionamento entre pai e filho, filho e pai. Então peça para Deus restituir agora. Muitas das vezes, meu irmão, é nas finanças. Muitas das vezes, meu irmão, é na saúde. Meu Deus, ligada a minha fé com a fé dessa pessoa agora, com os joelhos dobrados, nós clamamos ao Senhor em favor da nossa casa. Nós clamamos ao Senhor em favor, meu Deus, da nossa família, em favor dos entes queridos, para que venha haver restituições, meu Pai, para que venha haver restituição na saúde, para que venha haver instituição, meu Deus, nessa família, nessa casa. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, nós estamos de jejum e agora nós estamos orando. Isso, meu irmão, assim como Jó em sacrifícios e em orações, ele cercava a sua família. Isso, meu irmão, você está fazendo o sacrifício do jejum. Agora é o momento de você orar. Agora é o momento de você cercar a sua família em oração. A palavra do Senhor Deus diz que ele, meu irmão, buscou alguém que estivesse na brecha, ele não encontrou. Então se coloca na brecha pela sua família agora. No momento que você coloca na brecha, você representa a sua família no mundo espiritual. Então representa agora o seu filho, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa. Isso é o seu momento agora de você chamar, meu irmão, o nome do seu familiar pelo nome e você dizer, meu Deus, restitui. Você chamar o nome do seu familiar pelo nome e dizer, restitui, meu Deus, a saúde, restitui a dignidade, restitui o nome dele, restitui a saúde, restitui, meu Deus, as finanças. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor para que toda e qualquer casta, qualidade, espécie, legiões, para que todo e qualquer levante do inferno sobre essa casa, sobre essa família, venha cair por terra, seja quebrado, seja destruído. Todo e qualquer levando o inferno caia por terra, no nome de Jesus, seja desfeito, seja desamarrado, seja quebrado, no nome de Jesus. Então canta pela fé mais uma vez, restitui, canta mais uma vez pela fé, meu irmão. Eu quero de volta o que é meu. Está acontecendo, meu irmão, restituição da saúde.
azeite, meu Deus. Está acontecendo, meu irmão, a restituição do casamento. Está acontecendo, meu irmão, a restituição pela fé no nome de Jesus. Assim nós clamamos, assim nós invocamos teu Pai, o Senhor, meu Deus, nessa noite todo-poderoso. Isso, você vai declarar: os planos que roubado foi, não poderá se comparar, no nome de Jesus. Pela fé já está manifestando, pela fé já está acontecendo, meu irmão, não poderá se comparar tudo aquilo que o Senhor solta a sua voz, meu irmão, pela fé, meu irmão, já está tendo instituição, pela fé, o céu está aberto em favor da sua família, meu irmão, em favor da sua casa. Isso, então declare: restitui, Senhor, solta a sua voz, meu irmão. Quero de volta o que é Todo poderoso, grande eu sou, Senhor, meu Pai. Nós cremos, meu Deus, nós cremos, meu Pai, na restituição. Restitui, Senhor. Isso. leva nas águas tranquilas. Lava, Senhor. Aleluia. Refrigera minha alma. Isso, meu irmão, você pode se colocar de pé e você declare mais uma vez: restitui, declare pela fé. Isso, eu quero, Senhor. De volta eu quero. Você já está tendo de volta, meu irmão. Você já está tendo de volta. Isso. Restitui, meu Pai. Restitui. Me leva nas águas tranquilas. Lava, Senhor. E põe. E refrigera minha alma. E restitui. Repita assim comigo. Diga: Senhor, meu Deus, eu tomo posse, meu Pai, da restituição através do nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja e aplauda bem forte, Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar. Se assente aí, vamos lá. Receba o seu estudo aí, no nome de Jesus. Tudo bem, Sara? Como você está? Tranquilo? Sua bênção? Ana Maria. Aí, obrigado. Então quer dizer... Entendi. Então vamos lá. Isso aí. Tá bom meu microfone. Vamos lá. Receba o estudo aí. Quantos de vocês estão bem? Digam amém. Os obreiros, quiser sentar, pode se assentar. Então vamos lá. Quinto mandamento: conserve a união familiar. Vamos lá. O núcleo familiar é o lugar onde encontramos amparo, né? Nos momentos difíceis. Não há dúvidas de que na família recebemos apoio, né? Recebemos apoio, amor e compreensão. Por isso, o diabo fará de tudo para nos tirar essa estrutura. Dessa forma, devemos ser cuidadosos para que uma picuinha não se transforme em uma guerra, pois a vontade de Deus é que a família permaneça unida. Então, irmãos, é mais ou menos assim, ó. Coloca aí o Grito fazendo voo na tela. Salmos 33, versículo 1. Vamos ler esse versículo, eu vou te explicar uma coisa. Porque, irmãos, eu não posso chegar aqui no altar e dizer para você assim: ó, você tem que viver união com a sua família, o casal você tem que viver união, você tem que viver união no seu local de trabalho, você tem que viver, né, em união com as pessoas, mas sendo que tem pessoas que não sabem viver em união e não sabem o que é viver em união. Então, meu irmão, né? Não, é Salmos 133, versículo 1, está no estudo aí. Então, irmãos, por favor, eu não posso chegar aqui, cobrar algo de você se eu não ensino você a fazer esse algo. Então, hoje eu vou trazer, irmão, de uma forma meio superficial, devido ao tempo, devido ao dia, mas depois eu vou trazer isso mais a fundo para vocês, tá? Então vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos, eles vivem o quê? Em união. Coloca a versão RC, fazendo um favor. Isso, vamos lá, tá? Tem pessoa que ela não sabe ser agradável,
Tá? Por quê? Porque ela não sabe viver em união. Vamos lá. Ó, com bom e com suave é que os irmãos, eles vivam em o que? Em união. Vamos falar primeiro aqui, irmãos, que bom seria se, né, a igreja tivesse lotada hoje, né, ou em casa o pessoal assistisse e quando acabar o culto, eu vou enviar o áudio também para os irmãos e depois o link dessa pregação também. Por quê? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que não sabem o que é viver união. Né? Vou te provar e vou te mostrar isso. Vamos lá. Vamos falar primeiro de casal. Vamos lá. É mais ou menos assim. Né? O Jeová, quando ele foi casar com a Rose, o Jeová, ele teve uma cultura, teve, né, uma educação e teve, né, um ensinamento. Ele tem uma cabeça. Já a Rose, ela teve outra cultura, outro ensinamento e outra educação. Então, o Jeová tem uma cabeça e a Rose, ela tem outra. Eu tenho uma cabeça, minha esposa tem outra, né? O Grace tem uma cabeça, a Júlia tem outra. O Grace tem uma cabeça e, né, o Brantônio tem outra. E assim vai, né, por diante de casais, né? Como usei o Breanilce e o Brantônio, né, às 17 horas. Ambos têm uma cabeça. Só que a partir do momento, irmão, que o casal, né, ele decide se unir, ambos, irmãos, eles têm que se alinhar em uma linha de raciocínio. Meu irmão, uma hora um vai ter que ceder para poder, meu irmão, chegar numa linha de raciocínio. Por quê? Um tem que ser fogo e outro tem que ser água. Porque o fogo, ele apaga a água. Uma hora um vai ser fogo, outro vai ser água. Outra hora o outro vai ser água e outro vai ser fogo. Porque um precisa, né, se os dois for ligados no 220, né, dá curto-circuito. Então um tem que ser mais calmo, outro tem que ser mais, enfim. Opostos, né? Então, irmãos, né, vamos lá. Por que há muitos divórcios aí fora e no meio cristão também? Às vezes, irmão, você vê aí, fulano casou, mas não foi nem um ano, separou. Ah, o artista tal casou, não foi nem mês, separou. Por quê? Porque, irmãos, os 2 primeiros anos são o ano da adaptação. Se o casal conseguiu passar os 2 primeiros anos, meu irmão, eles conseguem viver até a eternidade. Só não vive se não quiser. Por quê? Porque os 2 primeiros anos, irmão, né, é o período que um vai adaptar com o outro. Por quê? Né? Um foi todo educadinho, né? Aprendeu, né, que não pode urinar em cima da tampa do vaso. Aprendeu que, né, o creme dental tem que apertar lá no fundinho, não lá no meio. Aprendeu que não pode jogar toalha molhada em cima da cama. Aprendeu que não pode entrar de chinelo dentro de casa. Aí, né, casou com o oposto, né, que joga a toalha em cima da mesa, urina na tampa do vaso, aperta o creme dental no meio, entra de sandália tudo sujo. Meu irmão, então ambos, nesse período de 2 anos, é o período da adaptação, que um vai se adaptar com o outro, né? Olha, não é assim, não é assado, né? Não é dessa forma. Então, ambos vão chegar numa linha de raciocínio. Ou meu irmão, ou eles vão ser, né, relaxados, ou eles vão ser educadinhos. Eu não sei. Uma linha de raciocínio eles vão chegar, né? Aí o marido, não, porque mamãe fritava ovo trazendo na minha cama, e a esposa, não, mas minha mãe, meu pai nunca fez isso comigo. Então, eles vão chegar eles vão se alinhar, vão chegar numa linha de raciocínio. Por quê? Um tem uma cabeça e outro tem outra cabeça. Então, às vezes, irmão, um vai ter que ceder. Por quê? Irmão, eu tenho isso comigo. Tem pessoas que não têm isso. Mas eu creio. Por quê, irmãos? Longe de mim me vangloriar coisa do tipo. Mas por que aonde eu chego, irmão, né? A gente consegue viver união, coisa do tipo. Porque, meu irmão, eu prefiro ter pai do que razão. 90% dos casos, às vezes, meu irmão, que acontece algo na igreja, que a pessoa, às vezes, né, uma picuinha, coisa do tipo, 90% eu tenho razão. Mas para não, meu irmão, né,
acontecer com o tipo da pessoa sair, chatear, coisa do tipo. Então, meu irmão, eu prefiro ter a paz do que ter a razão. Então, irmãos, né, para que o casal possa viver em união, um vai ter que ceder, né? Porque às vezes a esposa, um exemplo, é só um exemplo, tá, irmão? Não que seja isso, tá? É só um exemplo. Mas às vezes, irmão, a esposa gosta de ir na casa da mãe dela. E o marido já não gosta de ir lá de novo na casa de sua mãe, chega lá aquele primo chato seu, é Beltrano, é Ciclano, né? O marido não gosta de ir. Só que o marido, ele vai ter que ceder e vai ter que ir lá por causa da esposa. Por quê? Porque, meu irmão, né? Outrora a esposa vai ter que ceder e ir também, muitas das vezes, no campo de futebol ou na casa do primo também, que ela não gosta de ir, coisa do tipo. Por quê? Porque o marido cedeu para ir lá. Então, meu irmão, viver união é assim, né? É sempre, meu irmão, um vai ter que ceder para poder viver em união, para ambos irmãos chegar, se alinhar numa linha de raciocínio. Por quê? Eu quero pintar de verde, eu quero de amarelo. Eu quero de verde, eu quero de amarelo, eu quero de verde. Então um vai ter que ceder, então tá bom, você pode pintar de amarelo, né? Como aquele casal que eles casaram, né? E houve a confusão lá, o negócio de um rato, né? Que, irmãos, né? Se eu não me engano, o rato passou debaixo da mesa, alguma coisa assim, e a mulher viu o rato, o marido não. E eles começaram a discussão por causa daquele rato, se tornou uma picuinha, se tornou uma tempestade no copo da água, e daqui a pouco, irmãos, eles se separaram por causa dessa picuinha do rato, recém-casados. E depois, irmão, futuramente, depois de muitos anos, eles se encontraram. Conversaram, perguntaram como que estava, né, e tal, não sei o que e tal. Daqui a pouco, irmão, voltaram no assunto do rato. E de novo, eu vi o rato. O outro falou, eu não vi. O rato passou, não passou. E acabou que, meu irmão, continuou da mesma forma. Então, meu irmão, um tem que ceder. Um tem que ser humilde, irmãos, e ceder, né? Ou seja, irmãos, o casal, por que às vezes a falta de união? Porque muitas das vezes, irmão, o casal, em vez de ser parceiros, ele se torna adversários. Como assim adversários? Sim, né? Daqui a pouco chega o marido em casa, olha, né? Chega o marido com a televisão de 70 polegadas, parcelou em 100 vezes, né? Para a Copa do Mundo. Ele comprou uma televisão, mas está pagando 3, né? Lá para a Copa do Mundo, não consultou a esposa. Daqui a pouco a esposa só de pirraça também, eu vou comprar um celular, de um valor de um carro, não vou consultar ele também. Daqui a pouco, irmão, de vez de ser parceria, se torna, né? De vez de ser parceria cooperativismo, daqui a pouco se torna, irmãos, adversários. Né? Daqui a pouco, né, a esposa foi lá, comprou o celular sem consultar o marido. Daqui a pouco o marido vai lá, compra outra coisa que ele queria sem consultar a esposa. Daqui a pouco a outra vai, vira aquela desunião. E isso aí pode chegar até na separação. Por quê? O casal, irmãos, é para viver união. Andarão juntos se não estiver de acordo. Não é para ser adversário, é para ser unidos. Aí depois você vê por que às vezes tem muito cristão, irmãos, que não dá certo, né? Casa, questão de dia separa, questão de mês separa. Porque um não quer ceder, é orgulhoso. Né? Vai ter dia que o Jeová vai ter que ceder para arroz. E vai ter dia que arroz vai ter que ceder para o Jeová. É assim. Para poder viver união, é assim. Quem está entendendo, diga amém. Um vai ter que ceder. Né? Um vai ter que ceder para poder ir naquele lugar chato que ele não gosta de ir. Para poder ver aquele primo sem graça. Né? Para poder ver... Né? Para poder ir no campo de futebol, para poder assistir o jogo, naquele lugar que ele não gosta. Mas depois o outro também ele tem que ter a maturidade. Peraí, ela cedeu. Espera aí, ele foi. Então, eu preciso ir também. Você tem que haver parceria, irmãos. Né? O casal, né, é para haver parceria, para ser parceiros, não para ser adversários. Viu? Quem está entendendo, diga amém. A mesma coisa, irmão, tá? Só concluindo aqui essa parte do casal. Por que há muitos casais que separam? Por causa disso. Porque eles não querem chegar num senso. Né? Eles não querem chegar, né, em uma opinião. É duas cabeças, irmão. É duas opiniões. É duas culturas. É duas educação. Né? Como, por exemplo, lá na minha casa. Né? Eu cresci sendo corrigido na vara. Né? A minha esposa já não.
Então, eu sou a favor, meu irmão, de vez em quando dar um corretivo assim um pouco mais, né? Enfim, né? Já a minha esposa não, né? Aí quem se torna, né, o bicho papão da história sou eu. Porque quando tem que dar uma correção mais assim, né, dura, vou chamar seu pai, né? Aí sobra para mim, né? Ou seja, porque ela teve uma educação, eu tive outra. Né? Ela teve uma linha de raciocínio, né? Eu tive outra. Então, irmãos, né? A mesma coisa foi quando a gente foi casar. Ela falou para mim, falou, ó, não sei muito bem passar, né? Essas roupas aí, social, né? Não sei fazer muito reparo. Eu falei, não, a sede é como se fosse, né, um quartel. Eu falei, eu sei passar, sei fazer reparo. Eu falei para ela da mesma forma, eu também não sei, não tenho vontade, não gosto de cozinhar. Então não vem esperar que eu vou, ou seja, a gente entrou num consenso, a gente chegou num alinhamento. Só que isso é eu e ela, irmão. O problema é que muitos casais entram em desunião porque, você viu, o Jeová abre a porta do carro para a Rô, você não abre a porta do carro para mim. Mas isso é os dois. Um exemplo, quem está entendendo, diga amém. Então, tem que entender que eles se alinharam e chegaram nesse consenso. Cada um é cada um. Amém, meu irmão? Tá? Então, é da mesma forma que você. Aí o casal entra em desunião por causa disso, porque quer se comparar com outra pessoa. Por que, né, depois nós vamos estudar sobre isso. Tem um livro do Tiago Brunet que diz assim, que dinheiro não é emocional, alguma coisa assim, eu estou lendo ele. E ele diz isso, irmão, que às vezes tem pessoas que elas se endividam, porque, né, eu estou vendo Jeová andando de carrão, andando de uma motona, tendo uma casa boa, eu quero ter o que o Jeová tem, mas eu não tenho condição. Então, para mim chegar no nível do Jeová, né, eu quero fazer aquilo, eu quero comprar aquilo, eu acabo me endividando, depois eu acabo, ou seja, mas o Jeová talvez demorou anos, né, recebeu herança, corrutivo, comprou o que ele tem, e eu quero ter o que ele tem em 1 ou 2 dias, né? Então, meu irmão, eu acabo ficando frustrado por causa disso. Depois eu vou explicar melhor sobre isso aí. Vamos voltar aqui em relação à família. Então, irmãos, muitos casais estão andando desunidos por causa disso. Tem que haver diálogo, tem que haver conversa, tem que alinhar num pensamento só. Eu vou no exemplo da tinta, tá? Não, eu quero verde, eu quero amarelo. Eu quero ver, não, então vamos chegar num consenso. Não, eu quero um carro alto, eu quero um carro baixo. Então um vai ter que ceder, viu, irmão? Ou senão, compra 2 carros, né? Um alto e um baixo. Se for só um vai ter que ceder, né? Não, eu quero, né, isso. Não, eu quero aquilo. Não, eu quero. Então, meu irmão, um vai ter que ceder, né? Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, né? Ou seja, a mesma forma, a mesma coisa, irmão, né? Meu irmão, em relação à vida social. Irmãos, eu tenho que entender que o Jeová tem uma cabeça, eu tenho outra, e o Sairo tem outra. O Sairo tem uma linha de raciocínio, o Jeová tem outra, e eu tenho outra. Só que hoje em dia, meu irmão, né, as pessoas elas estão assim, porque eu tenho uma linha de raciocínio, eu quero que o Jeová e o Sairo tenham essa linha, e eu não sei respeitar eles, e eu acabo, meu irmão, né, sendo invasivo, eu acabo sendo, né, ao contrário de, não é desunião, eu acabo sendo inconveniente, né, por quê? Porque o Jeová, né, ele é do político tal, eu sou do político, ele é do político A, eu sou do político B, e o Sairo é do político C, né, o Sairo é do credo religioso A, eu sou do credo religioso B, o Jeová. Então, meu irmão, a gente acaba sendo desunido porque eu não sei respeitar o quadrado, eu não sei respeitar a linha de raciocínio de cada um. Irmãos, nós somos diferentes, né? O Jeová é uma cor, eu sou outro, o Sairo é outra, né? O meu tamanho é um, do Sairo é outro. Então nós temos que entender, irmão, que cada um tem uma linha de raciocínio e eu tenho que saber respeitar essa linha de raciocínio. Você quer ver um exemplo? Antigamente, irmão, o que é que causava briga em grupo de família? Era futebol, né? Hoje em dia, meu irmão, é política e religião. Meu Deus do céu. Lá no grupo da minha família, irmão, lá de uma cidade aí, irmãos, meu pai amado, quase todo dia é um pega para capar, irmão. Porque um defende político A, outro defende político B. Irmãos, na minha opinião, eu acho isso uma falta de maturidade. Eu acho isso uma meninice,
Por quê, irmão? Discute. No final, meu irmão, não chegaram a lugar algum e termina um sendo inimigo do outro. Termina, né, um de mal com o outro, um de inimizade com o outro. Tempo atrás foi assim. Aí discutiram, brigaram lá. Aí daqui a pouco, irmão, foi aniversário do outro. E o pior é que o outro é cristão envolvendo nisso, irmão. Né, em discussão e coisa do tipo. Eu não discuto, irmão, porque que nem eu falei. Você vai discutir. E discutir, irmão, política, futebol, religião, não se discute. Aí, meu irmão, não vai chegar em lugar algum, meu irmão, e vai resultar em uma certa inimizade ou numa certa inconveniência, né? Aí, irmão, isso aí causa desunião. Aí daqui a pouco brigar. Aí daqui a pouco um, né, mandou falando mal da religião do outro. Daqui a pouco um saiu do grupo. Aí foi aniversário do outro, ninguém foi lá porque, né, eles estavam brigando por causa de política, por causa de, né, religião. Meu irmão, trouxe desunião para a família. Uma picuinha, irmãos, que virou uma tempestade no copo de água. Irmão, por mim, pode brigar, pode se matar o outro. Eu vou brigar por causa de política, vou brigar por causa de religião, vou nada. Isso aí causa desunião, irmão. Isso aí causa, né? Ou seja, eu tenho que respeitar o Jeová se ele é do candidato A e eu sou do candidato B. Hoje em dia, meu irmão, as pessoas já não respeitam mais, né? Se comenta alguma coisa no altar em relação a isso, tem pessoas que nem na igreja voltam mais. Imaturo, menino ou menina, né? Ou tipo, né? Engraçado que, irmão, às vezes eu fico pensando, né? Uma pessoa que leva cada uma lapada no local de serviço, patrão humilha, patrão defende candidato A, é da religião C, humilha, pisa, e ele está lá lambendo o patrão. Ou, sei lá, alguém lá no local de serviço. Aí, quando é relação à igreja, aí tem pessoa que quer crescer em cima do pastor, né? Quer crescer em cima da igreja, do obreiro, ou coisa do tipo, né? Não é bem assim, irmão. Isso é meninice. Eu tenho que ter maturidade em saber ouvir, em saber respeitar, em saber coisa do tipo, né? Veio um amigo não, primo da minha esposa, lá de Rondônia, o Cleito. Irmãos, ele é, né? Ele né, gosta do outro candidato. Ele, irmãos, é de outra religião. E ele, meu irmão, né? Tipo assim, leva a vida normal, né? Sai, toma lá sua gelada, coisa do tipo, e ele ficou lá na minha casa. Irmãos, ficou lá acho que 3 ou 4 dias. Quando a gente saía para passear, a gente voltava, eu pegava o controle da televisão, tá aqui, ó, sua mão. Pá, colocava lá no plim-plim, né? Lá, sentava a lenha, falava o que tinha de falar, né? Eu na minha, ele na dele, sem ninguém falar nada contra ninguém, sem ninguém discutir, sem nada. Irmão, a gente manteve a união esses 4 dias. A gente saía, não toquei assunto com ele de político, não toquei assunto com ele de religião. Ou seja, eu sou a carta viva, irmão. A situação que você não precisa pregar, o seu testemunho, ele é a pregação. Irmãos, o cara ficou na minha casa, ficamos bem. Irmão, daqui a pouco chegou o comentário lá da cidade que ele é. Irmão, sem a família lá me conhecer, a família é grande, sem a família lá me conhecer, todo mundo já gosta de mim. Porque ele falou que ele ficou na minha casa, eu soube respeitar ele, soube respeitar o credo religioso dele, soube respeitar, né, em relação a essa parte política, eu não toquei em assunto coisa do tipo. Já pensou se eu batesse de frente? Primeiro, irmãos, né? Primeiro, eu ia estragar o clima, ia né, constranger ele, né, e eu ia sair mal falado lá. Ele falou, ó, quando você vir, eu quero ser aqui na minha casa, viu? Eu quero você, não deu para mim ir no passado lá, a casa dele, não tinha banheiro fora, até banheiro ele mandou fazer, esperando a gente lá, mas não deu para a gente ir, né, devido aos imprevistos. Falou, quero você na minha casa. Por quê? Porque a gente teve a maturidade, irmãos, né, de saber respeitar o espaço do outro, né? Então lá no seu local de trabalho, você tem que saber respeitar, né, o espaço daquele assim que é mais sério. Aí tem outro que é mais brincalhão. Aí tem outro que já gosta de tirar sarro, tem outro que fala bem assim, ó, Saíra, não brinca com ele não, brinca com esse cara pela. Então a gente tem que saber respeitar para poder viver, meu irmão, em união. Pastor, o senhor tem base bíblica para isso? Claro que eu tenho. Sabe quem? Jesus Cristo. Pedro era igual João. Quem conhece o discípulo? Era? Não, Pedro era estourado e João era o discípulo do amor, era mais calmo. Judas era o cara do dinheiro, da administração, né?
o outro já fazia outra coisa, ou seja, então Jesus, irmão, ele sabia lidar com cada um segundo, né, segundo a linha de raciocínio, segundo, meu irmão, né, a opinião de cada um. Jesus sabia lidar com cada um, né? Jesus sabia lidar com cada um. Jesus soube até lidar com Judas, que era o traidor. O que ele falou? O traidor colocará, né, o pão no suco, né, na água, não me lembro, né? E Judas colocou, tipo assim, você é o traidor. Ele colocou. Jesus soube lidar até com o traidor, né? Se fosse nos dias de hoje, já tinha dado um soco. Né? Se fosse um de nós ou alguém, né, já tinha na colocar, já saía, né? Já Jesus soube lidar com o traidor, né? Jesus soube lidar, meu irmão, com quem vem prender ele. Pedro queria arrancar, não, Pedro, se eu quisesse eu invocaria uma legião, não é assim. Então Jesus, irmão, por que ele teve união com os 12? Porque ele soube lidar com cada um, e cada um tinha uma linha de raciocínio diferente, né? Um tempo atrás, até eu estava lendo um livro, irmão, às vezes você vai na cabeça dos outros, né? Um pastor viu lendo esse livro, ele matou minha fé, ficar lendo essas coisas aí, não tem nada a ver, explicando, né? Agora eu não me lembro qual é o nome do livro, explicando, né, a linha de raciocínio de cada um deles, né? Como cada um era e coisa do tipo. Eu acabei de perder esse livro, sei lá que eu fiz na época, né? Tem coisa, irmão, que você tá lendo, tem que ser para você não pode na cabeça dos outros. Fui na cabeça desse pastor, nem sei que eu fico com esse livro, irmão. Mas enfim, né, Jesus, ele sabia lidar com cada um. Quer ver um exemplo, né? A Rosa e o Jeová, vocês têm 2 filhos, né? 2 filhos. A cabeça da Sara é igualzinha à cabeça do Juan, é assim ou eles são diferentes? Então, talvez, eu não vou perguntar para não deixar a Sara constrangida, né? Talvez um é mais carinhoso, outro não. Então, vocês tratam o carinhoso de uma forma e o outro não. Mas vocês amam os 2 da mesma forma, tá? Tratamento é uma coisa e amor é outra, tá, irmão? Pela manhã, a irmã tem 3 filhos. A irmã Josi. Não, pastor. A menina tem uma linha de raciocínio, o guri tem outra e o outro tem outro. Eu falei, a senhora trata os 3 igual? Não. Eu não trato os 3 igual, mas eu falei, mas a senhora ama os 3 igual. Sim, amar eu amo, mas tratar eu trato diferente, né? Então, irmãos, a mesma coisa com Jesus. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem o Sairo é, ele sabe quem o Jeová é, né? Ele trata a gente de forma diferente, mas ele ama nós todos. Por isso que há união no corpo de Cristo, irmão, né? Porque, né? Se eu não me engano, foi Paulo que disse, né? Num corpo existe o braço, existe a cabeça, existe o pé, existe... Então, meu irmão, né? Da mesma forma, como Jesus soube lidar com essas pessoas, eu preciso saber lidar também. Eu preciso saber respeitar os passos, preciso saber respeitar a opinião do próximo, independente se é macumbeiro, se é pai de santo, se é espírita, se é católico, se é... Nós temos que saber respeitar. Você, irmãos, você não quer ser respeitado? Eu quero, pastor. Então nós temos que ser respeitados, né? Nós temos que respeitar, como por exemplo, né? Os católicos, irmão, né? No tempo lá da quaresma, né? Eu não sei, que eles não comem carne, eu esqueci, né? Até brinquei com os irmãos, mas não sei se foi aqui ou foi na Santo Antônio que eu falei, olha pessoal, em respeito, não assa carne não, coisa do tipo. Né? Porque os caras não comem carne, se assa é como se fosse uma afronta, né? Então você está dando liberdade para eles poderem afrontar você, né? Ou seja, então nós temos que aprender a respeitar para nós sermos respeitados, né, irmão? Então tem que saber respeitar os pais. Se fulano não gosta de brincadeira, então não brinca. O outro já gosta de brincadeira, o outro hoje é mais explosivo, o outro já é chato pra caramba, né? A gente sai, né? Vem, tá vindo fulano, vem, sai, vem, tá vindo fulano. Ou seja, é chato, né? Então, irmão, nós temos que saber respeitar os passos de cada um. Né? Eu tenho que saber, ou seja, para vivermos em união tem que ser dessa forma, irmão, né? Às vezes, e outra coisa, irmão, tem assunto que às vezes você tem que cortar, ou você evitar, né? Tá a família toda reunida, tá assando churrasco, tá, enfim, começou a entrar naquele assunto de política, ou, meu irmão, coisa do tipo, você já sabe que fulano apela, porque tem gente que não sabe conversar, irmão, tem gente que apela, né? Tinha um senhor lá na sede, irmão, que ele apelava. Irmão do céu, falava do irmão, se você quer ver o Satanás, você, né, fala, rapaz, um cara desse não é convertido, não. Não é convertido um cara desse, não. Por Jesus, ninguém faz isso, né? O cara vai lá no carnaval, né, desfila lá com a roupa de Jesus, né, de gay e coisa do tipo. Ninguém, eu tô bravo, mas falou, irmão do céu, será que nós somos salvos, irmão? Irmão, essas coisas me preocupam. Será que nós vamos entrar no céu, irmão?
Irmão, essas coisas é de se preocupar, hein? Será que eu vou entrar no céu, irmão? Será que nós vamos entrar no céu? Misericórdia. Essas coisas é de se preocupar, irmão. Então, eu tenho que saber respeitar os passos do Cyrus. Independente político A, independente do seu credo religioso, né, eu tenho que saber respeitar. E se eu quero ganhar ele para Cristo, meu irmão, muitas das vezes a minha pregação não vai ganhar ele, mas o meu testemunho vai ganhar. Rapaz, olha que são cristãos diferentes, né? Assim, assado, coisa do tipo, e assim vai, tá? Vamos lá então, continua lendo aí para a gente finalizar. Conforme relata as Escrituras Sagradas, Gênesis capítulo 13, uma pequena discussão entre os pastores do gado de Abraão e Ló, colocou fim na união familiar de ambos, e mais tarde levou Ló a perder seus bens, seu casamento e sua dignidade. Irmãos, na minha opinião, sabe por que Ló perdeu família, bens, casamento e sua dignidade? Foi o que eu preguei para vocês domingo. Depois nós vamos fazer um estudo a fundo disso aqui sobre orgulho e coisa do tipo. Ló perdeu tudo isso por causa de orgulho. Irmão, quando Ló saiu da casa de Abraão, Ló saiu com uma mão na frente, eles saíram lá da terra, acho que é Padã Arã, não me lembro agora, né? Ló saiu com a mão na frente e outra atrás. E porque ele estava junto com o seu tio, a bênção de Abraão respingou sobre ele. E Ló se tornou milionário por causa de Abraão. Então, irmão Jeová, já pensou só tendo uma parceria dessa? Aí chega Abraão e fala, ó, meu sobrinho, não dá mais não. Estou vendo muita briga, muita discussão. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Para mim faltou humildade. De Ló falar, não, meu tio. Não, eu estou contigo, não abro mão. Estamos juntos igual café com leite. Não, eu vou conversar com os pastores. Se eles não melhorar, eu vou mandar eles embora. Não, tio, eu não quero, então eu vou mandar. Não, tio, eu cheguei aqui, eu não tinha nada. Não, tio, não me manda embora. Não, não, tio. Ou seja, para mim faltou humildade. O que nós aprendemos domingo? Deus é a oposição do orgulhoso. Deus se opõe. Deus é a resistência. Deus resiste ao orgulhoso. Então, meu irmão, eu creio que a Bíblia não relata se Ló falou alguma coisa. Então, na minha interpretação, Ló pensou assim, rapaz, eu estou rico, estou milionário, estou casado, tenho filhos, tenho dinheiro, tenho bois, tenho rebanho, eu vou meter o pé, eu vou embora. Ô tio, e pegou e foi. Não foi humilde, ele foi orgulhoso. E por causa do orgulho, irmão, ele perdeu família, perdeu casamento, perdeu dignidade e perdeu seu bem. Ló perdeu tudo, irmão. Por causa de quê? Do orgulho. Às vezes, irmão, nós temos que ser humildes para poder viver em união. Às vezes você tem que ser humilde de ceder. Não, porque eu não levo desaforo para cá. Não, irmão, você tem que ser humilde. Você é cristão, irmão. É feio essas coisas. Tem momentos que você tem que partir para cima, irmão. Mas tem momentos que você tem que manter a calma, os nervos ou coisa do tipo, né? Irmão, há momentos que você tem que ir para cima mesmo. Né? Teve a brecha, apareceu a brecha, a pessoa abriu o coração, é para cima. Mas há momentos que você tem que ser humilde, irmão. Né? Tem que ser humilde, porque senão nós vamos acabar perdendo família. Oh, me perdoa, não vou cometer mais, não vou fazer. Me perdoa, né? Em relação à sua dignidade, reconhecer que você errou, que você está de cabeça quente, coisa do tipo. Em relação ao seu casamento, sua família, seus bens. Ou seja, irmão, que o Espírito Santo de Deus fala mais ao seu coração, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. As vantagens de ter uma família unida são várias. No caso de Ruth e sua sogra, Noemi, mesmo com a morte de seus familiares, permaneceram unidas. E isso não apenas as levou a superar as perdas familiares e problemas financeiros, mas também a recomeçarem, né, e se realizarem na vida. Portanto, para manter a família unida, precisamos reconhecer que não somos donos da verdade, que somos passíveis de erro. É necessário sermos mansos e humildes de coração, como o Senhor Jesus nos ensinou. É preciso ter um coração ajudador e suportar uns aos outros. Enfim, precisamos praticar a palavra de Deus, pois a união, ela faz a força. Quem entendeu, diga amém. Então vamos viver em união, vamos buscar colocar em prática isso que nós aprendemos nessa noite, no nome de Jesus. Os amigos de casa, Deus abençoe. Amanhã, em Le Verger, às 19 horas, está o culto da aliança com Deus. E sexta-feira aqui, 9, 17, 19 horas. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.